Pessoal, boa noite. Estamos aqui abrindo a nossa transmissão ao vivo pelo Instagram. Como vocês estão? Vamos aguardar a chegada das pessoas. Enquanto isso, eu vou alinhar meu celular aqui. Boa noite para quem está chegando. Já tem bastante gente querida acessando a nossa live hoje. Bem-vindos. Que nós possamos trocar bastante conhecimento, bastante informação. Nós estamos aqui na quarta live do projeto Você no Século XXI. E o projeto começou há 4 semanas atrás, né? Nós estamos completando aí um mês de contato com as pessoas. E um projeto que foi criado no momento da quarentena para auxiliar pessoas no seu desenvolvimento humano, ajudar vocês a repensarem, a cuidarem das questões do equilíbrio emocional. E hoje o nosso tema é saúde de campeão. Então, para conseguir falar sobre o tema saúde de campeão, eu vou fazer um resgate rápido das lives anteriores, desde a primeira, porque alguns dos conceitos que nós já desenvolvemos, eles vão ser exigidos agora na live de hoje. Muito bem, então bem-vindos, né? A primeira eu expliquei o projeto Você no Século XXI, que é um projeto de equilíbrio emocional. Na segunda live nós discutimos um pouco sobre os soft skills e um pouco sobre hard skills, soft skills sendo necessidades e características emocionais para o homem do século XXI e o hard skills, os conhecimentos técnicos e científicos. Na segunda live nós discutimos o posicionamento profissional voltado ao equilíbrio, às habilidades e às competências que os profissionais têm que ter no mercado de trabalho hoje. Quando a gente fala de saúde, e foi a questão da saúde de campeão, na verdade me remete muito à minha história de vida, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui nessa live, e também diz respeito à minha decisão em ser coach e ajudar o desenvolvimento de outras pessoas. Desde pequena, e isso hoje eu me orgulho de dizer, eu tenho diabetes desde os 4 anos de idade e eu fui um grande desafio, né, para os meus pais, para minha família, minha irmã, uma família pequena, pai, mãe, 2 filhas, e muito pequena fui internada numa situação bastante delicada de saúde e descobriu-se a diabetes. E desde lá eu tenho lidado com esses desafios de saúde e os médicos sempre muito transparentes, né, com a minha família, sempre davam notícias muito diretas. Nós não temos muita certeza se a Angélica vai passar dos 5 anos de idade. Nós não temos muita certeza se a Angélica vai passar da puberdade. Nós também não temos certeza se a Angélica vai poder ser mãe, se ela vai poder casar, se ela vai poder ter filhos. E eu fui seguindo a minha jornada, passei os 5 anos de idade na mão de excelentes profissionais, um cuidado extraordinário da minha família, uma compreensão sem fim. Passei a minha puberdade com várias dificuldades, né, lidando com a questão da restrição para doce, dieta, regime, tentando me compreender enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Cheguei à idade adulta, me casei, e o grande desafio era saber se eu podia ter filhos. Os médicos diziam que não saberiam se eu sobreviveria, por exemplo, a uma gestação. Passei por 2 gestações desafiadoras, tenho 2 filhos maravilhosos hoje, e eu posso dizer que eu sou uma vencedora. E após a minha gestação, eu tinha engordado, ganhado muito peso, não estava feliz com o corpo que eu tinha e comecei a buscar alternativas para equalizar os meus indicadores. Porém, equalizar os indicadores de saúde, no momento que eu tinha pouco conhecimento sobre isso, eu pensava só na dieta, comer menos, atividade física. E eu fui procurar um processo de coaching de emagrecimento, e eu sou muito grata à equipe do Edson Burger por isso. Me auxiliaram no meu processo de autoconhecimento, de monitoramento de indicadores, e esse processo deu muito certo na minha vida, fez com que eu eliminasse
no período de um ano, 18 quilos da minha massa corporal. E esse projeto me encantou. E como ele fez muito sentido na minha diabetes, equilibrou minha glicemia e eu passei a ser uma pessoa muito mais completa, mais feliz. Comecei a participar da vida dos meus filhos muito mais ativamente, reorganizei relações de saúde, casamento, alimentação. Eu fiz uma formação, que foi a minha formação em coach para emagrecimento. Nessa formação, tivemos muitos desafios e lá eu compreendi que eu poderia ajudar pessoas que também tinham diabetes, como eu, a superarem essas questões de restrições e de uma vida com muitas dificuldades, muitas pessoas, muitas crenças. E segui minha jornada, fiz a minha formação com ênfase em PNL, que é reprogramação mental, né? Através de técnicas específicas para mudar o comportamento e o padrão da sua mente. Técnicas que eu utilizo na minha vida até hoje. E ao final dessa formação atendi várias pessoas em processos de emagrecimento, de redução de peso, também que queriam aumentar a massa corporal, e foi um grande aprendizado. E nesse aprendizado, no decorrer do aprendizado, foi o momento e oportunidade de eu escolher o meu nicho de coaching, que era o equilíbrio emocional. Por quê? Porque na minha vida e atendendo outras pessoas, eu tive a oportunidade de perceber que antes da diabetes, antes de ser uma pessoa obesa ou de ter questões de saúde, existia uma questão emocional. E que o equilíbrio emocional, o controle emocional, fazia muita diferença no controle de indicadores de saúde em vários níveis. Muito bem. Então, no decorrer do processo de emagrecimento, fiz a escolha pelo equilíbrio emocional e hoje estou aqui com vocês. E agora que eu contei um pouco da minha história, eu quero retomar um combinado que nós temos, que é o hashtag quero mais, quando um assunto estiver empolgando você, ou o hashtag impactou, quando algo que eu disse fez sentido na sua jornada, na sua experiência de vida, te trouxe alguma informação. Muito bem. Seguindo, né, o processo de equilíbrio emocional, etc., hoje o Saúde de Campeão ele tem, na verdade, o objetivo de trazer uma pequena reflexão, porque compreender esse mapa exige um processo individualizado, né, uma análise personalizada das suas emoções, das opções que você faz na alimentação, no movimento, enfim. E nós vamos trabalhar aqui 6 pontos fundamentais. O Saúde de Campeão ele é pensado, no primeiro momento, no pilar estruturante do consumo de água. O segundo pilar estruturante é o sono, a qualidade do seu sono. O terceiro pilar é o movimento corporal. Aqui eu trato o movimento corporal, outras pessoas chamam de atividade física. O quarto pilar são os exames e o monitoramento médico que você tem da sua vida, da sua jornada e da sua saúde. O quinto pilar é o emocional e eu vou deixar para o final o último pilar estruturante, que é a dieta, é o consumo de alimentos saudáveis. Porque ao final existe uma conexão do tipo de fome ao tipo de alimento que nós consumimos, né? Então nós vamos começar aqui com o pilar água. E a água ela é fundamental na nossa vida, isso pesquisas e vocês podem encontrar esse conhecimento no YouTube, em livros científicos. E a água ela também tem uma função de filtração dentro do organismo, ela tem a função de energizar o organismo e hoje se usa o cálculo médio de água de 35 ml por quilo corporal. Então, quanto eu preciso ingerir de água no meu dia a dia? A taxa de referência é 35 ml por quilo de peso. Então, se você tem 10 quilos de peso, a média você vai ter que ingerir 350 ml de água. E aí você vai fazendo o seu cálculo, né? O que é importante eu entender no consumo de água?
Consumir a água na quantidade certa, ela faz com que o teu organismo filtre melhor, produza momentos de maior concentração, porque a água é o principal elemento energizador do impulso cerebral e faz com que você equilibre todas as suas funções. As funções renais, as funções digestivas e mesmo a questão das emoções. Os corpos humanos, eles sentem de forma diferente quando estão hidratados da forma correta, quando estão desidratados ou quando estão com a quantidade de hidratação superior àquilo que ele necessita. Existe toda uma programação mental e um equilíbrio. Então a água, além da questão vital, ela tem a questão da energia. E ela também funciona como impulsionador emocional. Quando eu tomo água, por exemplo, antes de uma prova, eu aumento em 25% a concentração depois de 20 minutos da ingestão da água. Então, muitas pessoas pensam, eu vou tomar chocolate, tomar Coca-Cola, são starts, sim, cerebrais, mas a água foi comprovado cientificamente que ela potencializa 20% mais na sua taxa de concentração, de equilíbrio e N outros benefícios. Então, a água é um dos pilares fundamentais da saúde de campeão. Consumir água durante todo o dia. A minha meta de água hoje para minha massa corporal é 2,5 litros de água. Então, esses 2,5 litros eles têm que ser consumidos do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Então, o mais saudável hoje que a gente indica é você consumir água em pequenas quantidades durante todo o seu dia, o seu fluxo. Muito bem. Angélica, eu tenho dificuldade para tomar água. Você pode aumentar o seu consumo? Eu tive uma coach que não gostava de água. Então, o que ela fez para reprogramar o cérebro dela? Ela pegou um pequeno copinho de café e deixava do lado da garrafa. Então, toda vez ela tomava um copinho de café, né, de água. E ela conseguiu chegar a quase 3,5 litros de consumo de água durante o ciclo dela. Isso foi muito positivo, melhorou vários indicadores. O segundo indicador que eu quero tratar aqui com vocês, que é o pilar, é o do sono. Esse eu vou me atentar um pouco mais aos detalhes. Ele é amplamente discutido, mas eu quero trazer para vocês duas informações que nesta live hoje fazem muito sentido. A qualidade do nosso sono impacta definitivamente nas nossas decisões emocionais, no nosso equilíbrio e no nosso bem-estar. Isto não é novidade. O que eu vou trazer para vocês, a título só da gente esclarecer de onde eu estou pensando a questão do sono, é que o sono ele é dividido em duas grandes fases. A primeira fase tem 3 etapas e uma quarta etapa, que é a segunda fase. Essa primeira fase, a primeira etapa de sono é chamada N1, NREM, né? Chamada de N1, e a etapa da sonolência. É aquela etapa onde eu estou em um determinado lugar, eu estou aprofundando a minha concentração interna, e essa concentração ela é muito sensível, muito delicada, muito suave. E num processo de sono, ela dura aproximadamente de 5 a 15 minutos. Pessoas que têm facilidade para dormir passam pela fase 1 nesses primeiros 5 minutos. Os que têm mais dificuldades demoram de 15 até 31 horas para conseguir essa desconexão. Então, estamos na fase NREM, etapa 1. A etapa 2 do sono, que é a segunda fase que a gente entra, é uma fase de concentração mais profunda. E essa profundidade, você já não consegue acordar a pessoa tão facilmente, e é justamente nessa fase que inicia a recomposição corporal. Então, na fase 2 do sono, inicia a tua recomposição corporal. São os primeiros starts de produção de hormônio, os primeiros momentos onde você vai conseguir produzir aquilo que você necessita para o dia seguinte. A fase 3 do sono é uma fase de suma importância. É uma fase do sono profundo, onde a reconstituição plena da tua biologia e dos teus processos biológicos internos, ela se dá, é onde você realmente descansa, e ela demora, em média, ela acontece, em média,
depois de 40 a 50 minutos do início do processo de sono. Demora ou dura de acordo com o biológico de cada pessoa, mas ela é muito volátil, porque em todos os momentos nós transitamos entre a fase 2 e 3. E o que faz com que nós transitemos por essas fases? Ruídos externos, preocupações, barulhos que estão muito próximos, quando você se sente ameaçado na tua segurança corporal, quando está muito frio, com determinadas sensações térmicas. Já na fase 2, você tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma diminuição da temperatura corporal e um relaxamento muscular. Na fase 3, você está totalmente relaxado, num sono profundo. Quando a gente fala de sono, a gente tem o conceito do REM, que é Rapid Eye Movement, que é a velocidade do movimento ocular. Nas fases 1, 2 e 3 do sono, os movimentos dos olhos e oculares eles são baixos e pequenos, muito discretos. Mas eles são muito diferentes quando eu entro na fase 4 do sono, que é chamado fase REM. O que é a fase REM? Dizem os cientistas, os neurocientistas principalmente, que na fase REM é a fase onde eu estou no campo dos sonhos. Os movimentos oculares, eles aceleram num nível muito intenso. É a fase onde o seu dia está sendo gravado dentro do seu sistema cerebral. É a fase onde tudo que eu aprendi durante o dia é gravado na forma da memória. Então, a fase 4 do sono, que é o sono mais profundo, que é o nível do sonho, do onírico, é a fase da constituição emocional e do equilíbrio da memória. Pessoas que têm dificuldade de acessar o nível 4 do sono, normalmente têm dificuldades de lembrar coisas no dia seguinte, porque elas não entraram em qualidade nesse nível de sono. A fase 4 do sono, em um período de 8 horas, bem dormidos, ela acontece aproximadamente por 120 minutos, fracionados. Então veja, o sono ele faz todo sentido quando eu percebo que na minha jornada eu estou extrapolando os meus limites corporais e estou deixando de cuidar do sono. Muito bem, vou passar para um outro pilar. Sobre o sono ainda um detalhe importante. Nas fases 1, 2 e 3, nós passamos cerca de 75% do nosso período de sono e a fase 4, que é a fase REM, 25%. Por isso, esse sono deve ser de qualidade. Vou passar agora para um outro pilar. Existe um combinado nosso que as nossas lives são rápidas, 30 a 40 minutos, trazer o conteúdo, né, criar referência e a gente curtir família, equilibrar os nossos pilares. Então, um outro pilar importante é o do movimento corporal. Durante muito tempo, se compreendeu que quanto mais atividade física você fizesse, mais você emagreceria, mais você teria os seus indicadores de fôlego, força equilibrados. Hoje, nós já temos um outro ponto de vista. O que é importante para o teu equilíbrio é o que o teu corpo solicita. Se você é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais tranquila, com pouca movimentação, aumentar a movimentação corporal vai te trazer mais oxigenação cerebral, melhora na circulação, melhora em vários indicadores. Mas que tipo de movimentação é esse? A movimentação está ligada àquilo que te dá prazer. Então, se você gosta de dançar, se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer atividades com peso, é essa atividade que é indicada para o teu perfil. É lógico que a partir de uma avaliação médica, mas quando que a atividade física verdadeiramente vai ter um impacto positivo na redução de peso? Que é uma das perguntas. Ela só vai ter um impacto positivo quando você ultrapassar 10% da sua rotina diária de movimento. Então, se você já treina, por exemplo, 10, 15, 20, 30 minutos por dia e estabilizou
eliminação de peso, com certeza você precisa aumentar em 10% o teu investimento de energia para voltar a reduzir o teu peso. Então, o movimento em si, ele mantém, né, de uma forma equilibrada os teus indicadores. Então, é bacana você ver o que você gosta de fazer. Gosta de fazer sozinho, gosta de estar acompanhado, gosta de caminhar, gosta de dançar, gosta de fazer alongamento e praticar isso com consistência, todos os dias ou o maior número de vezes que você tiver oportunidade. Outro pilar importante é o dos exames. Na minha jornada, a vida toda, eu sempre fiz muitos exames, acompanhei e trabalho com essa questão de uma forma muito natural. Tenho pessoas que atuam na área médica, na família, e o monitoramento desses exames te traz informação, que é em que pilar eu vou mexer, a dieta, o sono, a água, o movimento, para que esses indicadores corporais se mantenham estabilizados. Então, qual é o período que você faz os teus exames de rotina, né? Você tem um controle sobre os resultados e o que você a condição física do seu corpo. Isso é muito importante, é um pilar essencial. Todos eles são pilares essenciais. Se eu cuidar de um e deixar um outro, com certeza eu vou ter um desajuste. Outro pilar extremamente importante é o das emoções. Então, como você está potencializando a tua carga emocional? Você está potencializando, jogando carga no teu corpo físico, você está comendo em excesso, você está deixando de fazer atividade física, você está parando os movimentos do seu corpo, o que está deixando de dormir, como esse cenário emocional mexe nos seus indicadores de saúde. E aqui eu vou fazer o link com a questão da dieta. A dieta é muito saudável consumirmos frutas, verduras, legumes na quantidade certa, naquilo que é necessário para o teu sistema biológico. Mas é importante a gente pensar que quando eu estou em um processo de controle de indicador, eu preciso ter consciência que existem 4 tipos de fome. Angélica, mas a fome é fome? Não. Existem 4 tipos de fome e este tipo de fome determina ou influencia as suas escolhas alimentares. Então, o primeiro tipo de fome que nós temos é a chamada fome social. E isso eu também posso trazer alguns depoimentos. Eu tenho uma origem italiana em que tudo acontece na mesa, as melhores emoções, brincadeiras e sensações agradáveis de estar com a família acontece na mesa. Então, a gente, numa família nesse ritmo, você acaba associando a comida a um bem-estar emocional. Então, todas as vezes que você está em grupo, você acaba ingerindo alimentos na proporção maior do que sua necessidade, porque, na verdade, o que está gostoso é o clima. E o seu organismo atribui a sensação emocional ao ato de comer. Então, toda vez que você se sentir feliz, você vai comer, porque te remete a estas situações emocionais. Então, é a fome social. Quanto mais gente comendo perto de mim, mais eu como, porque eu sigo o ritmo do que a gente chama do efeito manada. Se todos estão comendo, eu entro no ritmo e passo a obedecer aquele fluxo. Então, a gente tem que saber identificar se aquilo que você está sentindo é uma fome social ou o segundo tipo de fome, que é a fome biológica, que é a falta de nutrientes, que é o momento em que teu organismo está com baixa energia, está te solicitando uma entrada de possíveis alimentos, né? Então, temos a fome social e temos a fome biológica, física. O terceiro tipo de fome é a fome habitual. A fome habitual, ela está muito relacionada aos nossos ancestrais. Uma cultura criada desde a época da caverna, onde, ao cair a noite,
a humanidade, os homens, né, daquelas comunidades se alimentavam, porque a noite era longa. Então, ficar dentro, protegido na caverna e não poder sair, fazia com que eles se alimentassem para ter uma longa jornada de sono. Então, gerou em nós a fome habitual, que é aquela fome do entardecer. Muitas vezes você acabou de se alimentar e a noite vai caindo e você tem a sensação da fome, de querer comer, de se alimentar. Então, essa é a chamada fome habitual. É um hábito, é uma crença mental enraizada em nós desde os nossos ancestrais. Então, temos já o terceiro tipo de fome. E também temos o último tipo de fome, que é a fome emocional, que é aquela que eu desconto no alimento o meu desequilíbrio emocional. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como também. Hoje eu vou comemorar algo. Eu como e bebo algo que normalmente está fora do cardápio. Eu comecei uma relação ou terminei uma relação. Eu comemoro, como ou bebo. Então, este tipo de fome emocional, ele está ligado muito àquela sensação que eu já discuti com vocês da teoria do cérebro trino, ligada ao sistema límbico. Uma emoção acionando o cérebro primitivo que te dá a sensação de fome. E você só cessa essa sensação quando você se alimenta. Então veja, nós temos todos os tipos de fome, mas o bacana é que quando você está controlando os seus indicadores de saúde, é conseguir identificar que tipo de fome está sendo acionado naquele momento. E a partir daí, criar os bloqueios através de ancoragens ou através de N processos que você tem, para que aquilo seja reorganizado mentalmente. Então, por isso que para mim a PNL fez muito sentido no meu processo de emagrecimento, porque os bloqueios que ela me proporcionou faziam com que eu identificasse o tipo de fome e eu fazia o bloqueio emocional para que eu não ingerisse comida além do necessário. E depois disso, esse peso foi eliminado, ele não voltou mais na minha vida, isso já fazem 2 anos. Então vejam, quando a gente trata de emoção e a gente trata dessa situação da fome, tipo de fome, sono, é um mapa muito grande que você tem que ter um conhecimento da tua estrutura biológica e juntar informações de todos esses níveis. No momento da pandemia, realmente acionamos vários gatilhos mentais aí. A gente come bastante, então, para compensar o isolamento, a gente come. Para compensar que está feliz, a gente come também. Para compensar algum tipo de desafeto, nós comemos. Mas nós podemos lidar melhor no momento em que o controle emocional vai sendo praticado com consistência. Muito bem. Quando a gente fala desse ciclo, né, da saúde de campeão, a gente tem algumas reprogramações que devem ser observadas. Primeiro, o que eu tenho que observar? Quais são as crenças que estão dentro da minha vida, que estão dentro da minha realidade, que foram trabalhadas comigo desde criança? Frases do tipo: menino, menina, se você não comer tudo que estiver no prato, papai do céu não gosta. Então veja, o teu corpo já deu sinal de que o limite acabou e você não precisa mais daquele alimento. E nós, enquanto educadores, enquanto família, enquanto pai e mãe, nós forçamos o aumento do consumo alimentar por conta de uma crença que é nossa. Veja o quanto as nossas crenças são padronizadas e são colocadas na nossa personalidade. Coisas do tipo: minha mãe me contou uma história, eu vou pedir autorização para ela aqui, que na época dela de juventude, as pessoas eram mais bonitas quando eram mais cheinhas, tinham uma massa corporal maior. Por quê? Naquele momento, na década de 60, as pessoas que eram cheinhas se alimentavam bem. Eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham recursos. E que esta crença passou por aquele momento na história e que ao olhar para uma outra pessoa
as mulheres eram mais cheias e os homens também porque tinham sucesso e tinham condição de manter bem uma família. Então vejam, às vezes, o quanto essas crenças vão sendo trazidas na nossa família. Crenças do tipo, batata me faz mal. Se você acreditar que a batata te faz mal, realmente ela vai te levar para o hospital. Então, o quanto pão engorda. Se você cresceu ouvindo essa informação, se você chegar perto do pão, vai ser 2 palitos para você se sentir enorme. E é tudo construção de realidades que vão chegando na nossa vida, né? Outra crença que nós temos é com relação ao hábito. O hábito, para ele ser reprogramado, existem teorias que você precisa de 21 dias fazendo a mesma coisa para reprogramar um hábito. Outras dizem que são 42 dias, mas entre 21 e 42 você tem uma reprogramação de hábito. Então, que hábito você gostaria de reprogramar na sua vida com relação aos seus indicadores que te levariam ao maior sucesso? O consumo de água, a prática do movimento, o equilíbrio do sono, iniciar uma dieta equilibrada, mexer no seu controle emocional. Então, onde você mexeria nesse quebra-cabeça para ter melhores indicadores. Também existe a questão dos interesses. Os seres humanos, por mais que que a gente consiga entender, ele é movido por um interesse. Então, qual é o seu interesse neste momento? Equilibrar os seus indicadores ou se manter na jornada em que você está? Quando você prioriza e você dá foco em uma determinada atitude, ela potencializa os seus resultados. E que a gente chama de hábito angular, uma pequena mudança gera por influência mudança em diversas áreas da sua vida. Tem um comentário aqui que meu pai não deixava comer manga porque dizia que se tomasse leite ela azedava. São crenças. Hoje, cientificamente, já se provou que manga e leite é uma combinação bastante exótica e que são crenças. Agora, se você acredita que a manga com leite te faz mal, é melhor não tomar, né? Mas vejam, identifique essas suas crenças para que você possa desconstruí-las e ver hoje, com a mentalidade do adulto, do pesquisador e o neocórtex, o quanto isso são verdades ou são crenças que para nós viraram modelos de vida, padrões. Mais um foco que eu quero trazer aqui para vocês é que na nossa vida nós temos 2 tipos de crenças. Crenças de merecimento e crenças de capacidade. Crença de capacidade são as crenças que a gente encontra em frases do tipo: você não consegue ser organizada, você é desorganizado. Crença de capacidade. Crença de merecimento. Você não merece comer tudo isso porque você não deu conta da tua vida profissional. Esse tipo de crença de merecimento e capacidade, ao inverso, são os bloqueios que você tem para os seus indicadores serem equalizados. Então, quais são as suas crenças? Você tem crença de merecimento ou de capacidade? Eu não consigo emagrecer ou equalizar os meus indicadores porque eu gosto de comer. Então, veja, muitas pessoas gostam de comer. Mas isso é uma desculpa que você está dando para você ou de fato o seu corpo necessita desse consumo calórico que você está desenvolvendo? Muitas vezes as pessoas se sentem feias, então ela não merece estar magra. Então esta crença de merecimento faz com que ela engorde cada vez mais. É aquela mochila emocional que eu trago e que faz com que a minha jornada seja pesada, seja cansativa e seja com muitos bloqueios. Então esses pilares são os que a gente trabalha hoje na Saúde de Campeão. E eu quero fazer agora uma brincadeira bem simples com vocês. Nós vamos fazer um círculo. Eu fiz aqui num papel, no meu notebook, né? As minhas anotações, hoje verde por causa da área da saúde. Nós temos um círculo aqui como se fosse uma pizza. Você vai fazer um círculo, vai cortar no meio, X e X. Você vai ter 8 fatias de uma pizza.
Essa pizza, você vai colocar números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um número para cada fatia. Bacana. Eu vou te contar o que é cada fatia e você vai se dar uma nota de como está a sua vida neste item, neste critério hoje. Então, por exemplo, a primeira fatia é consumo de água. Água. No item 1, água, você consome a quantidade de água necessária para sua estrutura física ou não? Dê uma nota para você de 0 a 10. Segunda fatia da pizza é a questão qualidade do sono. A jornada de sono que você tem hoje, ela é suficiente para recuperar o seu físico e o seu emocional? Se dê uma nota de 0 a 10. A terceira fatia da pizza é, estou olhando aqui no meu papelzinho para eu não me perder, a sua dieta. Consumo equilibrado de calorias, né? Alimentos saudáveis e como você controla o que não é saudável. Qual a sua nota de 0 a 10 no teu consumo calórico diário? Quarta fatia da pizza é o movimento. Qual é a nota que você se atribui hoje ao seu movimento corporal? Para vocês terem uma ideia, coach tem um desafio diário e o movimento para mim é um dos meus indicadores ainda que tem que ser desenvolvido. Hoje eu me atribuí uma nota 7 ao meu movimento, então eu tenho 3 pontos aí para evoluir na questão movimento, para chegar no corpo que eu sempre sonhei e na vida, nos indicadores de saúde que são a minha meta. A próxima fatia, a fatia número 5, são os seus exames médicos clínicos, de 0 a 10. O teu controle clínico. Fatia número 6. Fatia número 6 vai ser o teu controle emocional. O quanto você deixa as tuas emoções comandarem o teu sono, a sua água, a sua alimentação, o seu movimento e a organização desses indicadores. A próxima fatia, número 7, é a fatia da parceria. O que é uma parceria? Parceria é a pessoa ou o ambiente ou as pessoas que estão perto de você que te impulsionam para a tua meta. Olhe ao redor, no teu campo profissional e pessoal, quais são as pessoas que te impulsionam a ter bons indicadores de saúde. Se você tem maus parceiros, você vai ficar capenga de uma perna. Porque para você alcançar metas, o conjunto tem que estar em parceria com você. Então, se você está na família e tem pessoas que estão consumindo alimentos exageradamente, ou a gente vai ter que fazer uma parceria para equilibrar essa relação, ou você vai ter que pensar numa outra estratégia de bloqueio para que o consumo exagerado do outro não te influencie. Então, quem são os teus parceiros de jornada? Ou de quem você pode ser parceiro? Então, avalia de 0 a 10 quem são seus parceiros e você está sendo parceiro de quem? E o último pedaço da pizza, que é um pedaço bastante importante também, é o ambiente. Os ambientes em que você frequenta são ambientes seguros e que te trazem o equilíbrio emocional para que você não desconte na alimentação? O ambiente é tenso, tem briga, é mal iluminado. Veja, questões que te incomodam. Esses ambientes vão fazer com que você desequilibre os seus fatores da saúde de campeão. Então, nessa pizza, nas 8 fatias, qual é a fatia que, se você der energia e carga e fizer alguma ação pequena a partir de agora, pode causar resultados nas outras fatias? Olhe para sua pizza, a minha está toda pintada, você pode pintar aqui o nível de cada fatia, onde você está. Olhe para ela e escolha um indicador e comece a fazer sua jornada do equilíbrio emocional a partir desse indicador. Às vezes aumentar um pouquinho a água, aumentar o movimento, a escolha é sua. Faça aquilo que for mais confortável para você, mas faça. Pensar é muito legal, mas quando a gente age
nos dá um empoderamento de meta cumprida, de jornada alcançada, de poder fazer a diferença na nossa vida, para poder ajudar a equilibrar a vida das outras pessoas. Quinta-feira que vem a gente tem mais uma live. Espero poder ter contribuído com vocês novamente aqui nessa quinta-feira. Agradeço a presença de todos vocês e desejo um Dia das Mães iluminado e uma jornada, uma semana extraordinária para todos. E caso alguém precise de alguma dica, queira conversar sobre um acompanhamento, pode conversar comigo lá no meu direct. Eu respondo, eu acompanho. Me seguir nos canais do YouTube. Eu estou postando os vídeos das lives lá no meu canal do YouTube, Coach Ângel Domingues, ok? Então, ao final, eu edito a live e coloco lá no canal do YouTube para vocês poderem compartilhar com outras pessoas também. Então, uma noite extraordinária para todos. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês, de um pequeno processo, mas pela vibração da asa da borboleta, consigam ter resultados que impactem de verdade nas escolhas e na vida de vocês. Boa noite e um bom descanso para vocês. Até a próxima quinta, às 19h30.